Sabe aquela pergunta que a gente sempre se faz: para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, afinal? Hoje vamos fazer exatamente isso. Vamos bancar o detetive e seguir a trilha do dinheiro público. Vamos mergulhar num caso real de investigação de fraude e descobrir as ferramentas e as táticas que são usadas para expor irregularidades que, no fim das contas, afetam a vida de todo mundo. Pois é, essa cena é bem familiar, não é? Uma rua que acabou de ser asfaltada e já está cheia de buracos. A gente logo pensa que o problema é o material, mas a verdade é que muitas vezes o problema começou bem antes, escondido no meio da papelada, muito antes da primeira máquina chegar no local. E quem são as pessoas que caçam essas fraudes? São os auditores dos tribunais de contas. No caso que a gente vai analisar aqui, os nossos protagonistas são do TCDF. Pense neles exatamente como detetives financeiros, com a missão de seguir cada centavo do dinheiro público. Ok, então vamos começar essa investigação. A nossa história é baseada numa auditoria que aconteceu de verdade lá em 2016. A gente vai destrinchar o relatório desses auditores para entender exatamente como eles encontraram as rachaduras no sistema, passo a passo. A missão deles era muito clara e, olha, super importante. O nome oficial era Auditoria de Regularidade, mas o objetivo era bem simples: checar se os contratos de obras menores, sabe, aquelas que impactam diretamente o nosso bairro, estavam seguindo as regras. Será que tudo estava sendo feito direitinho, conforme manda a lei? E o que será que eles encontraram? Bem, a investigação revelou não um, mas 4 grandes problemas. No jargão dos auditores, eles chamam isso de achados. Cada um desses achados é uma peça-chave do quebra-cabeça que a gente vai montar agora. O primeiro grande achado foi uma coisa chamada fracionamento de licitações. O nome pode parecer meio técnico, mas a estratégia por trás é, na verdade, bem astuta. É basicamente um jeito de dar a volta nas regras mais importantes que existem para garantir a competição. Então, olha só que interessante. De um lado, a gente tem a lei, e ela é clara. Projetos grandes e caros precisam de uma disputa aberta, competitiva, para que o governo consiga o melhor preço, certo? Mas aí vem a manobra. Em vez de fazer uma licitação grande, o projeto é quebrado em vários pedacinhos menores. E por que isso? Porque cada pedacinho sozinho fica abaixo do valor que obriga essa competição toda. Aí, eles podem usar um método bem menos transparente, o tal do convite, onde só algumas empresas, escolhidas a dedo, participam. O resultado, claro, é menos competição e bem menos transparência. Se o primeiro achado já era preocupante, o segundo era ainda mais sério. Os auditores encontraram fortes indícios de que as empresas, que deveriam estar competindo entre si, na verdade estavam combinando o jogo. Em vez de disputar para ver quem oferecia o menor preço, elas pareciam estar decidindo juntas quem iria ganhar cada contrato. E aí veio o terceiro achado, os orçamentos. E aqui a coisa era bem bagunçada. Tinha custo inflado, cálculo que não fechava e o uso de tabelas de preços super antigas. Em outras palavras, o dinheiro estava sendo liberado com base em estimativas que não tinham nada a ver com a realidade. E, por fim, o quarto achado, que é a consequência de tudo isso, aquilo que a gente vê na rua. O resultado de toda essa bagunça na papelada, obras mal feitas ou, pior, que nem foram terminadas. Lembra daquela pergunta que a gente fez no comecinho? É aqui que a resposta começa a aparecer. Ok, chegamos num ponto crucial. Os auditores tinham todas essas suspeitas. Mas como se prova uma coisa dessas? Agora a gente entra no momento CSI da nossa análise para ver como uma suspeita vira um fato, uma prova concreta. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque não adianta só achar que tem algo errado. Numa auditoria, cada afirmação precisa ser provada, precisa ter um lastro. E a resposta para essa pergunta está neste conceito aqui, a evidência de auditoria. É toda e qualquer informação que os auditores juntam para validar o que eles encontraram. É o conjunto de provas que sustenta o relatório inteiro. E esse é um princípio de ouro no trabalho de auditoria. Conversas, entrevistas, tudo isso é importante, claro, mas o que pesa mesmo, o que tem força de prova, são os documentos. Papéis, e-mails, contratos, eles não mentem e principalmente não esquecem. E foi exatamente aí que os auditores foram geniais. Para provar o conluio, eles não ficaram só na suspeita, eles foram atrás dos papéis. E o que eles acharam? Documentos que mostravam as mesmas pessoas representando várias empresas que, em tese, eram concorrentes. E a prova final?
Os convites para as licitações não eram divulgados publicamente, o que na prática, claro, acabava com qualquer chance de competição de verdade. Mas um bom detetive não fica só trancado no escritório analisando papéis, né? Às vezes, a prova mais forte de todas é aquela que a gente vê com os próprios olhos. E foi exatamente isso que os auditores fizeram. Eles foram para a rua, visitaram os locais das obras e o que eles viram só confirmou o que os documentos já indicavam. Obras de péssima qualidade. E mais, a falta dos registros diários, os tais diários de obra, já era, por si só, uma prova de que a fiscalização ali era, no mínimo, muito falha. Com o caso montado e as provas na mão, o trabalho dos auditores entra na sua fase final, apontar o que precisa ser feito. Não só para corrigir os erros que já aconteceram, mas para evitar que eles se repitam no futuro. E este quadro aqui resume tudo perfeitamente. Repare na lógica. Para cada problema, os auditores não só identificaram a causa, como também propuseram uma solução bem direta. Aquela tática de fatiar os contratos, a solução é ter um planeamento muito mais rigoroso. O conluio que acontecia em segredo, o remédio é transparência total, com tudo online. E a obra mal feita? A resposta é simples. O governo não aceita, anula o recebimento e a empresa que se vir para fazer de novo e direito. Ok, a gente pode estar falando de um caso de 2016, mas a importância dele vai muito além daquele ano. Vamos pensar um pouco em como isto tudo se aplica de uma forma mais ampla até hoje. E aqui está a grande lição. Os problemas que foram encontrados nesse caso e as ferramentas usadas para descobrir esses problemas, nada disso tem prazo de validade. As táticas para desviar dinheiro podem até ficar mais sofisticadas, mas os antídotos, fiscalização séria e transparência radical, continuam sendo os mesmos de sempre. No fim das contas, é por isso que esse trabalho minucioso dos auditores é tão fundamental. Ele garante que a gente saiba como o nosso dinheiro está sendo gasto. Ele força uma competição de verdade, que nos dá mais qualidade por menos dinheiro. E o mais importante, ele garante que tanto os gestores públicos quanto as empresas contratadas respondam pelos seus atos. E a gente termina com essa reflexão, porque a auditoria não é um conceito abstrato, uma coisa que só acontece lá longe, nas capitais. É o que deveria garantir que as escolas, os hospitais e as ruas de toda e qualquer comunidade sejam construídos com qualidade e honestidade. A pergunta que fica no ar é: quem está de olho no dinheiro público, aí onde cada um vive? Saber a resposta é o primeiro passo para uma cidadania muito mais consciente e ativa.